Salve, salve pessoal do canal Tudo sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, começando em mais um vídeo, né? E nesse vídeo aqui vamos trazer uma informação, acho que bem bacana, que no caso é como saber se o Exu que você trabalha, a Pombogira que você trabalha, é de Umbanda ou de Quimbanda, né? Eu sei que tem muitos médios iniciantes que têm um pouco dessa dúvida, né? Não só médios iniciantes, mas muitos médios também que já fazem parte aí, que já tem uma grande trajetória na religião, fica sempre se perguntando: será que o Exu que eu trabalho, ele é de Quimbanda ou será que ele é de Umbanda? Sempre tem esse questionamento em algumas pessoas. Neste conteúdo, nesse vídeo, eu vou explicar a fundo para vocês. Eu vou trazer aqui algumas diferenças, né? No caso, 5 diferenças, onde você vai conseguir compreender melhor se o seu Exu é de Quimbanda realmente ou se ele é de Umbanda, tá ok? Mas é claro que antes de mais nada, pessoal, a gente já pede para você acompanhar esse vídeo do começo ao fim, do início ao fim. Porque no final do vídeo a gente tem ali uma questão extra, né, que eu acho que vai ser de serventia para muitos que têm aí essa dúvida, tá ok? Então não esqueça de acompanhar do início ao fim, tá bom? Então, primeiramente, é claro, seja bem-vindo aqui ao maior canal de Umbanda do Brasil. Aqui a gente fala sobre as religiões de matriz africana, é claro, sempre focando um pouco mais na Umbanda, mas abrangemos o mundo espiritual de forma geral. Falamos sobre entidades, orixás e muito mais. Então, acompanhe, tá ok? Para quem não me conhece, eu sou o Patrick de Oxóssi, sacerdote de Umbanda e administrador aqui do canal Tudo sobre Umbanda, tá bom? Sem mais delongas, bora pro nosso vídeo. Pois bem, pessoal, antes de mais nada, para a gente começar, vamos começar aqui de um ponto simples, que é, no caso, para você analisar aí no seu Exu, na sua Pombogira que você trabalha, ou no Exu que você está tentando identificar se é de Quimbanda ou se é de Umbanda. Vamos começar com um ponto mais simples, que no caso é a moralidade pessoal daquele Exu, tá ok? A moralidade particular daquela entidade, daquele Exu, daquela Pombogira. Através da moralidade, você também vai conseguir identificar se aquele Exu é de Quimbanda ou é de Umbanda, tá ok? Então, vamos lá. Primeiro ponto é que quando a gente está falando de moralidade pessoal, no caso do próprio Exu, da própria Pombogira, estamos falando do distinguir o que é certo ou errado. É claro, vamos lá. Como assim, Patrick? Distinguir o que é certo e o que é errado. Vamos compreender o seguinte, que dentro da Umbanda, né, a maioria dos médios tem uma visão onde, né, que o Exu, ele entende e ele compreende que existem, né, algumas coisas erradas e outras coisas que são certas. Então, o Exu dentro da Umbanda, ele compreende o certo e o errado. Não é assim que muitos dizem, principalmente alguns umbandistas e alguns quimbandeiros falam muito isso, né? Que dentro da Umbanda, né, o Exu ele vai muito pelo certo, ou ele vai muito pelo errado, ou então ele não distingue o certo do errado. No caso, para Exu não tem isso. Dentro da Umbanda, Exu ele já tem essa analogia, né, que existe o certo e que existe o errado, né? Então, dentro da Umbanda, se você for perguntar para o Exu se o que é certo e o que é errado, o Exu vai te falar isso, vai conseguir te explicar isso a fundo. Por outro lado, o Exu de Quimbanda, ou o Exu na Quimbanda, pelo ditado popular das pessoas, ele não distingue o que é certo e o que é errado. No caso, para o Exu de Quimbanda não existe isso de certo e errado, tá ok? É como se, vamos dar um exemplo assim, não, eu posso fazer qualquer coisa que não é certo e nem errado, é uma opção minha. O que eu vou definir que é certo ou que é errado, né, é uma opção minha, por assim dizer. É como se eu fizesse, ou como se eu falasse que dentro da Umbanda o Exu ele segue regras, tá? Vamos dar um exemplo assim. Tá? O Exu ele vai seguir algumas regras dentro da Quimbanda, então ele vai agir pelo certo, ele vai ser mais comportado e por aí vai indo. Dentro da Quimbanda, o Exu ele já não vai seguir
regras. Então essa é a primeira distinção que a gente pode conseguir analisar aí, tá? Então é a moralidade pessoal do próprio Exu. Então se a gente tem aquele Exu de Quimbanda, ou seja, aquele Exu de Quimbanda ou Umbanda, tá, que tem uma moralidade do certo e do errado controversa, ou que às vezes, tá, não se encaixa em nenhuma corruptela do mesmo, ou seja, se ele não faz distinção do certo ou do errado, provavelmente é o Exu de Quimbanda, tá? Deixando bem claro que isso é a distinção, isso é o que as pessoas falam, e eu tô trazendo aqui essa diferença para vocês, mas não esquece de acompanhar até o início, do início ao fim, tá bom? Então a primeira coisa é a moralidade pessoal do Exu ou da Pombogira para você poder identificar. Agora, vamos aqui já entrando mais numa questão analógica, né, para a gente poder analisar mais, a gente vai na segunda questão aqui, tá? Que no caso é a chegada. Sim. O que eu estou dizendo sobre chegada? Eu estou falando sobre a chegada do Exu. A incorporação. Assim que o Exu chega. Nesse ponto nós conseguimos também identificar se aquele Exu, se aquela Pombogira, se aquela entidade, ela faz parte da Umbanda ou se faz parte da Quimbanda, tá? Que é a chegada. É a manifestação do Exu. Vamos explicar a fundo como? Vamos dizer assim que na Umbanda, o Exu quando ele chega mais comportado, por assim dizer. Ele chega mais brando, ele chega mais calmo, mais sutil, dando a sua gargalhada calma, né? Ele não pisa tão firme assim, então ele não treme tanto o corpo do médium, ou seja, ele não tem trejeitos agressivos, por assim dizer. Ele não assume trejeitos agressivos ou trejeitos monstruosos, por assim dizer. Então ele chega mais sutil, mais calmo, mais tranquilo, né? Quando você percebe que aquele Exu com aquela Pombogira chegou de forma mais sutil, dando a sua gargalhada, mas de forma mais sutil ali, né? Mais comportada, então aquele Exu no caso seria um Exu de Umbanda. Mas, se aquele Exu ele já chega pisando firme, babando, rosnando, mostrando os dentes, como se fosse o próprio diabo, ou de forma um pouco mais demoníaca, se é que vocês me entendem, né? De forma simplificada aqui para vocês. Quando ele chega mais de forma demoníaca, pisando firme, dando uma gargalhada mais brava, né? Uma chegada um pouco mais densa, por assim dizer, né? Mostrando que está chegando, né? Vamos dar esse exemplo? Então, provavelmente, tudo indica que esse Exu seja um Exu de Quimbanda. Então, através da chegada do Exu, da manifestação inicial do Exu, ou da Pombogira, ou de qual entidade que seja, a gente consegue identificar se aquela entidade ela é de Umbanda ou se ela é de Quimbanda, né? E isso tendo em vista que é algo que praticamente todo quimbandeiro fala e muitos umbandistas falam também, que na própria chegada do Exu você consegue identificar se ele é de Umbanda ou se ele é de Quimbanda. Às vezes na Quimbanda ele chega de forma mais densa, mais grossa, mais pesada, e na Umbanda não, mais sutil, mais calmo, mais tranquilo. Deu para compreender? Vamos aqui para a terceira questão aqui para vocês analisar se o seu Exu é de Quimbanda ou de Umbanda. Mas antes de eu falar da terceira coisa, eu quero falar para vocês. Pessoal, a gente ainda está rifando uma guia de proteção, né? Uma guia de Exu para proteção. A gente está rifando uma guia de Exu para proteção. Quer participar da rifa, pessoal? Vai ser esse mês o sorteio, tá bom? O sorteio da rifa vai ser este mês. Então, se você ainda quiser participar, é bem simples, tá tudo aqui na descrição do vídeo para você poder adquirir o seu número e poder participar da rifa aí, tá bom? A gente vai estar rifando uma guia como essa aqui, ó, parecida com essa, tá? Que é uma guia de Exu para proteção. Seja você de Umbanda ou apenas um adepto e quer ter a proteção de Exu no seu dia a dia, participe da rifa, né? Vai que você ganhe. Na descrição do vídeo tá todas as informações possíveis para você poder participar. Qualquer coisa também só chamar pelo WhatsApp, tá bom? Vamos lá agora então para a terceira coisa, para a terceira questão, onde você vai conseguir identificar se o seu Exu é de Umbanda ou se o Exu é de Quimbanda. No caso é a comunicação. É bem simples a gente identificar por esse ponto. Comunicação. Como assim? Como o seu Exu conversa. Como o seu Exu fala. Como é que ele expressa,
né, as coisas no decorrer do trabalho. Isso aí já no caso, quando o Exu já está incorporado. Então, através da comunicação você vai conseguir identificar se aquele Exu é de Umbanda ou de Quimbanda. Na Umbanda, a comunicação do Exu também é um pouco mais sutil. O Exu na Umbanda, ele seria uma entidade mais conselheira, mais amigável, com palavras mais doces, mais carismáticas. Ou seja, ele seria praticamente um verdadeiro conselheiro, se é que vocês me entendem. E é claro que a forma que ele vai conversar é uma forma mais doce, né? Uma forma para não magoar às vezes o consulente, né? Ou seja, sempre mostrando aquele tom de sabedoria, mas sempre mais com calmaria, tá bom? Já na Quimbanda não. Na Quimbanda a forma de comunicação do Exu já é um pouco mais grotesca, por assim dizer, e um pouco mais direta também. É aquele Exu que já vem conversando mais grosso, já fala mais bravo e muitas das vezes solta até alguns palavrões aí, tá bom? De vez em quando até xinga os consulentes. Tá? Então fala um pouco mais grosso, fala às vezes de forma mais direta. É como aquele velho ditado, não tem papas na língua. É como se ele não se preocupasse e falasse o que bem entendesse. Então, através da comunicação, você consegue também compreender. Opa, não, aqui ele está falando de forma mais grotesca, ele é um pouco truculento nas palavras, é mais bravo, né, mais rígido, mais direto nas palavras, né, fala um pouco mais grosso, provavelmente é de Quimbanda. Agora não. Tá falando de forma mais sutil. É um Exu que tá dando mais conselhos. É um pouquinho mais doce, mais amigável. Provavelmente é de Umbanda. Essa é uma das coisas para você identificar. E aí? Você concorda? Mas vamos aqui para o nosso quarto quesito para você identificar. Eu acho que esse quarto quesito, pessoal, é muito importante. Esse é um quesito que muitos vão compreender, que são o quê? Os trabalhos. Sim, e quando eu estou falando sobre trabalhos, eu estou agregando, englobando tudo que você imaginar dentro do terreiro, tá? Trabalhos do Exu, a forma que o Exu trabalha, quais são os trabalhos que o Exu vai estar realizando, quais os trabalhos que o Exu vai ter liberdade para estar realizando, quais os trabalhos que o Exu vai fazer. Dentro da Umbanda, vamos lá, tem duas questões que a gente pode citar aqui. Dentro da Umbanda, algumas pessoas acreditam que o tal Exu ou tal Apombogira, sendo de Umbanda, não são entidades de trabalho, são entidades necessariamente de conselho ou de benzeduras, tá? Ou seja, são aquelas entidades que elas vêm ali para limpar, para descarregar, para dar um bom conselho e não realizam trabalhos. Por outro lado, algumas pessoas acreditam que na Umbanda, sim, o Exu ele trabalha, só que a sua forma de trabalho seria uma forma um pouco mais, também sutil, um pouco mais doce. Os seus trabalhos seriam mais voltados à parte sentimental, à parte espiritual, e sempre ali buscando não promover ou não fazer o mal, né? Ou seja, não faz trabalho para vingança, para justiça, nada do tipo. É aquele trabalho mais brando, né? Mais calmo. Até então, acredita-se também que dentro da Umbanda o Exu vai trabalhar com elementos um pouco mais harmonizados, por assim dizer. Eu poderia dizer que o Exu na Umbanda ele trabalharia com elementos mais simples, tá? Ao invés de elementos mais complexos. Vamos dar um exemplo. No caso, o Exu na Umbanda não trabalharia com sacrifício, não trabalharia com um corte, né, no caso, ou com elementos mais complexos. Então ele buscaria trabalhar com elementos mais calmos, mais doces, mais simples de serem trabalhados, e os seus trabalhos iriam pender muito mais para o lado do bem, para o lado positivo ali, e sempre visando, é claro, ali o consulente. Já na Quimbanda, o trabalho de Exu seria um trabalho bem mais denso, um trabalho bem mais forte. Provavelmente aquele Exu trabalharia com elementos um pouco mais complexos, tá? Ou seja, elementos mais complicados de serem trabalhados, como também aquele Exu de Quimbanda trabalharia, é claro, com o corte, no caso com o sacrifício animal. E uma outra coisa muito importante também, isso aí no caso que muitas pessoas dizem, Exu na Quimbanda também trabalharia para o mal, ou para o negativo, ou para a justiça, né? Merece, né? Recebe quem merece, não, merece
paga quem deve, merece quem recebe. Esse é o velho ditado, né? Paga quem deve, merece quem recebe. A famosa justiça de Exu. Então o Exu não pensaria duas vezes em cobrar de uma pessoa. Às vezes, eu vou castigar aquela pessoa porque ela fez isso, porque ela merece, tá ok? Então o Exu, o trabalho de Exu na Quimbanda seria um trabalho também mais denso, mais complexo, e o Exu na Quimbanda ele não estaria se preocupando muito com essa questão do bem ou do mal. Se fosse necessário ele fazer um trabalho negativo, com certeza ele faria, tá bom? Ele não iria pensar duas vezes. Então, a diferença no trabalho ali a gente consegue analisar, né? O trabalho de Exu na Umbanda seria um trabalho mais sutil também, por assim dizer, e um trabalho mais ligado ao bem, como também a utilização de elementos seria elementos mais simples, por assim dizer. Tá? E trabalha muito mais pro lado do conselho, né? Para esse lado mais psicológico, para esse lado mais emocional. Já o Exu de Quimbanda trabalha mais com energias mais densas, com elementos mais complexos, onde que até utiliza ou faz a utilização do sacrifício, aonde também ele não vai se importar de ter uma cobrança ou trabalhar de forma mais fervorosa no lado da justiça. Então, através da forma de trabalho também há essa diferença. Deu para compreender? Agora, a quinta coisa, a quinta questão que vai diferenciar se o seu Exu é de Umbanda ou se o seu Exu é de Quimbanda. Praticamente essa quinta coisa pode agregar tudo isso que eu citei aqui, que no caso seria a liberdade. A liberdade de Exu na Umbanda é uma coisa e a liberdade de Exu na Quimbanda é outra coisa. Vamos lá pelo que as pessoas compreendem e entendem. O Exu dentro da Umbanda, normalmente ele trabalha sobre a vibração, sobre a lei de um orixá, por assim dizer. Um exemplo é, todos os umbandistas sabem disso. Existe ali o Exu que trabalha na vibração de Xangô. Existe o Exu que trabalha na vibração de Iemanjá, na vibração de Iomolu, na vibração do próprio orixá Exu, e por aí vai indo. Então, o Exu ele trabalha sobre uma lei, ele trabalha sobre uma regra, sobre uma linha, sobre uma energia ali dentro da Umbanda, aonde ele vem seguindo aquelas regras daquela linha, né, seguindo as ordens daquele seu mentor, por assim dizer, ou daquele seu orixá regente, por assim dizer, sobre aquela vibração que ele esteja trabalhando. Então a liberdade dele, no caso, seria um pouco mais fechada, um pouco mais isolada. Ele não teria essa liberdade total de realizar os seus trabalhos, de fazer as suas consultas, porque ele trabalha sob uma regra, ele trabalha sob uma hierarquia ali dentro da Umbanda. Por outro lado, na Quimbanda, a liberdade de Exu já é outra. Dentro da Quimbanda, como um dos focos naturais da Quimbanda é o trabalho, né, exclusivo ao povo de rua, que no caso é Exu e Pombogira, então Exu tem a total liberdade de realizar os seus trabalhos, independente do que seja. Exu na Quimbanda ele não vem sobre a regência ou sobre a vibração de um orixá. Então necessariamente ele não está sobre a vibração desse orixá, então ele não estará seguindo a regra daquela linha, nem a regra daquele orixá. Dito isso, a liberdade que o Exu terá na Quimbanda será muito mais ampla, tá, do que na Umbanda. Resumindo, eu poderia dizer para vocês que na Umbanda o Exu ele fica meio que trancado, meio que selado ali como por exemplo na Quimbanda ele é mais liberto para realizar os seus trabalhos, para fazer qualquer coisa que bem entende, tá ok? Então essa essa também ali, tá? Até então, tem Exu que na Umbanda, quando vai conversar com você, ele diz assim, eu não posso falar pra você isso, eu não posso citar isso pra você, isso na Umbanda. Por quê? Porque ele tem regras a seguir, porque ele não pode, porque não é permitido ele falar determinada coisa pra você. Já na Quimbanda não, na Quimbanda às vezes você pergunta, o Exu já vai ali direto no ponto e fala pra você e doa quem doer. Por quê? Porque a liberdade dele é outra. Deu pra compreenderem mais ou menos? E aí, pessoal, citei aqui 5 coisas que podem diferenciar ou identificar se o seu Exu é de Umbanda ou Pombogira e se é de Quimbanda. Você compreendeu aí esse vídeo até aqui? Agora, eu vou dar um resumo bem explicado aqui para vocês. Vocês compreenderam o que eu citei aqui? São diferenças, sim,
grandes diferenças, se a gente for analisar, mas isso são diferenças que as pessoas citam e que as pessoas falam. Pois Exu na Umbanda é Exu, Exu na Quimbanda também é Exu. Tudo que eu citei aqui depende muito do ponto de visão de cada um. Um exemplo que eu citei para vocês, vamos começar a explicar para vocês que não existe diferença de Exu de Quimbanda para Exu de Umbanda. São Exus, independente se é de Umbanda ou de Quimbanda. Vamos compreender primeiramente que Exu em si não tem religião. Quem escolhe religião somos nós, seres encarnados. Então quando você falar, para você mesmo falar, meu Exu é de Quimbanda, não fale isso. O seu Exu não tem religião. Ele é de Quimbanda, de Umbanda, de Candomblé. Ele é da onde que ele... Ou seja, o Exu ele é livre, tá? Não queira prender uma entidade a uma religião, tá? Porque entidade nenhuma é presa à religião alguma, tá certo? Então vamos compreender isso. Vamos citar aqui só para vocês compreenderem. No primeiro quesito, eu falei sobre moralidade, sobre o que é certo ou o que é errado. Eu disse que na Umbanda o Exu compreende, da Quimbanda não. Errado. Exu, independente se ele está em qual vertente seja, ele sabe o que é certo e ele sabe o que é errado. Se ele está na Umbanda, ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado. E se ele está na Quimbanda, ele também vai saber o que é certo e o que é errado. Às vezes, a forma que ele vai trabalhar pode dar por entender que ele não segue essa lei. Porque a lei de Exu é muito simples. O que nós compreendemos de certo e errado não é o mesmo que eles compreendem, independente em qual linha de trabalho eles estejam, independente se é Quimbanda ou Umbanda. Eles têm uma visão de certo e errado que é uma visão diferente da nossa. É a visão de Exu. A outra questão que eu falei foi sobre a chegada de Exu. Eu disse que na Umbanda a chegada é mais doce, mais calma, e na Quimbanda é uma chegada mais crutulenta, mais grosseira. Então, nada a ver isso que eu disse, pessoal. Primeiramente que isso vai depender de médio para médio e não de religião para religião. Vamos compreender mais uma vez que Exu é aqui, Exu é Exu ali, Exu é Exu na Umbanda ou na Quimbanda. Então a chegada de Exu o que vai mandar ali da chegada de Exu vai ser tanto cada Exu em específico, como também cada médio. A chegada de Exu é do particular de cada Exu. Então vamos dar um exemplo. Se você é de Umbanda, o seu Exu vai chegar na Umbanda desse jeito e na Quimbanda vai chegar do mesmo jeito. Ele não vai mudar, porque ele não vai deixar de ser Exu, tá? Pode mudar a vibração, a densidade energética? Pode, porque você vai estar em outro ambiente, em outra cultura, em outra religião, porém ele não vai deixar de ser Exu. Tá? A outra questão que eu disse foi sobre a comunicação, que na Umbanda o Exu é mais calmo, ele conversa de forma mais calma, a comunicação dele é mais sutil, e na Quimbanda a comunicação dele é mais agressiva. Pois bem, se você acha que na Umbanda Exu ele é um pouco mais sutil, um pouco mais tranquilo, eu não sei qual o Exu que você está conversando, tá? Primeiramente vamos compreender que cada Exu tem uma forma de se comunicar. Tem Exus que são mais calmos, realmente, tem Exus que são mais dóceis, mais carismáticos, isso independente de qual religião seja. Mesmo dentro da Quimbanda, existem Exus e Pombogiras que são mais calmos, são mais sutis, se comunicam de forma mais dócil. Mas também existem Exus que são mais agressivos na conversa, são mais truculentos, e isso independente se é de Quimbanda ou Umbanda. Então isso não se refere também à religião, mas se refere à particularidade de cada Exu. A outra questão que eu citei aqui foi sobre os trabalhos. Que na Umbanda existem trabalhos mais leves, mais doces, como alguns citam que Exu é mais de conselho do que trabalho. E na Quimbanda já existem trabalhos mais densos. Se você pensa dessa forma, você também está enganado. A raiz em si da Umbanda é o trabalho. A raiz da Quimbanda também é o trabalho. Isso quer dizer que Exu na Umbanda também vai realizar trabalhos. E sim, trabalhos densos, pesados, e muitas das vezes trabalho para cobrar alguém, trabalho para a justiça. A questão é bem simples. A questão que existe a diferença de doutrinas. Isso inclui terreiro. Existem terreiros que têm regras em específico, aonde
permite e não permite determinadas coisas para o Exu. Deixando bem claro que isso entra até na questão da própria liberdade de Exu, porque alguns dizem que Exu na Umbanda não tem a mesma liberdade que na Quimbanda. Outro ponto enganado. O Exu, ele tem a total liberdade para realizar os seus trabalhos, como também a total liberdade para se comunicar e fazer aquilo que bem entende, tá ok? Isso seja dentro da Umbanda, como dentro da Quimbanda. Mas agora vocês têm que compreender uma coisa muito importante. Não fique pensando que a Quimbanda é uma religião sem regras, tá? Que a Quimbanda é uma religião onde Exu pode chegar e fazer aquilo que bem entende. Se fosse assim, pessoal, a religião de Quimbanda seria uma bagunça. Vamos compreender que da mesma forma que na Umbanda existe regras e o Exu ou qualquer outra entidade precisa seguir essas regras, a Quimbanda também é da mesma forma. Existem regras, né, dentro da religião, como também existem costumes dentro da religião de Quimbanda, onde aquele Exu, aquela entidade, vai ter que seguir aquelas regras, aqueles fundamentos, como também as regras postas pelo pai, pela mãe de santo ou pelo sacerdote. Então, a liberdade que o Exu tem depende muito da doutrina, do costume da casa, das regras da casa. Porém, os trabalhos vai ser conforme cada Exu. Então isso também é meio que equivocado. E para você que fica pensando, não, mas na Quimbanda o Exu faz o mal. Não, não é bem assim que vocês estão pensando não. Exu faz o mal. O Exu, ele está muito desprendido ou desgarrado do bem e do mal. Para Exu não existe essa coisa de bem e mal, apenas existe o trabalho. Às vezes, vamos dar um exemplo aqui, só para vocês compreenderem. Quando você pede um trabalho para Exu, na Umbanda ou na Quimbanda que seja, e o Exu concede para você aquele trabalho, você acha que nesse trabalho foi só algo bom? Você acha? Não esqueça de uma coisa, para você ter conseguido um trabalho em uma empresa onde Exu conseguiu arrumar para você esse trabalho, alguém teve que ser demitido. Alguém teve que ser mandado embora, alguém teve que sair daquele trabalho para abrir uma vaga para você. Então não fique pensando, na Umbanda o Exu só faz o bem, na Quimbanda Exu só faz o mal. Não, a gente tem que compreender que essa dualidade de Exu, nós em Terra não compreendemos. Essa questão de bem ou mal, Exu é mal ou Exu é bem, é equivocada por nós seres humanos. Exu não é bem e Exu nem é mal. Tá? Exu tá no meio dos dois, tá bom? Vamos compreender isso. E é claro, deu para vocês compreenderem agora? Então, não existe diferença de Exu de Quimbanda ou Exu de Umbanda. Praticamente isso. Deu para compreender? Mas aí eu quero saber a sua opinião. Eu sei que vai ter muita gente que vai falar, não, mas na Quimbanda o Exu é mais bravo. Eu já expliquei tudo aqui. Dá uma voltada no vídeo. Eu tenho certeza que você vai compreender melhor. Tá bom? Pessoal, muito obrigado aí a cada um de vocês. Não esqueça de curtir esse vídeo, tá? Dá aquele joinha aí, curta aquele vídeo. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais para quem tem essa dúvida. E é claro, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Lembrando que temos vídeos diários, todos os dias, trazendo informação, falando sobre entidades. Enfim, falamos de um vasto conteúdo aqui. E é claro, se você quiser participar da nossa rifa para o sorteio de uma guia de Exu, como essa aqui, ó, branca, quer dizer, vermelha e preta, tá? Uma guia de Exu para proteção. Para você adquirir essa rifa, tudo aqui na descrição do vídeo, tá certo? Pessoal, muito obrigado a cada um de vocês, até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.